Olá, eu sou Vanessa Vieira e este é o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. O Assunto é Gestão é um programa que apresenta as ações desenvolvidas pelas pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. E hoje nós vamos falar sobre o Colégio de Aplicação da UFRR, que está celebrando 30 anos neste mês de maio. E a nossa convidada é a professora Adriana Gomes Santos, diretora do CAP. Professora Adriana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Assunto Gestão. Eu que agradeço o convite, quero dar bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes e agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Que legal, professora. Começando a nossa conversa aqui, o Colégio de Aplicação está comemorando 30 anos de existência, 3 décadas, né, de atuação aqui no estado de Roraima. Gostaria que a senhora comentasse com o nosso espectador, o nosso ouvinte, um pouquinho dessa história, esses 30 anos de atuação do CAP. Então, o Colégio de Aplicação, ele foi criado inicialmente, ele surgiu, né, de um projeto de extensão, de uma creche, né, que era coordenado ali pela Pró-Reitoria de Extensão em 1994 e se tornou, né, um colégio, né, uma escola em 1995, no dia 3, né, de maio de 1995, aprovado pelo Conselho Universitário. A partir de então, começa a trilhar um percurso aí de atender estudantes da educação básica com o objetivo fundamental de um colégio, que é fazer a formação docente. Então, nós temos estudantes fazendo ensino, pesquisa e extensão, mas o nosso objetivo fundamental enquanto colégio de aplicação é fazer a formação docente. Uhum. Professora, e ao longo desses 30 anos, né, o colégio mudou de nome várias vezes, mas acredito que a essência se manteve, né? Sim. Primeiro como Espaço da Criança, inicialmente em 1994, depois mudou de nome, né, foi para Colégio de Aplicação, Escola de Aplicação, depois teve um período da nossa história, de 1997 até 2002, que ele foi entregue para o Estado, e houve toda uma movimentação, né, dos profissionais, dos docentes que atuavam ali, para que essa escola retornasse à Universidade Federal. Em 2002, nós retornamos enquanto escola de aplicação. Em 2006, nós mudamos de nome, né, para Colégio de Aplicação, atendendo a uma solicitação do Ministério da Educação para que todos os colégios tivessem um nome padronizado. Tem outros colégios de aplicação em outros estados brasileiros vinculados à universidade? Sim, nós temos atualmente 24 colégios de aplicação. O primeiro colégio de aplicação foi criado em 1946, né? O segundo colégio de aplicação já foi na década de 70, foi da UFRJ. Depois disso, nós temos a criação ano a ano dos colégios de aplicação. Em 2013, o Ministério da Educação consolidou os 17 colégios de aplicação em uma portaria, né? E, posteriormente, em 2021, nós tivemos a inclusão de mais 7 colégios de aplicação, ou seja, as universidades federais, elas têm uma necessidade de ter esse espaço para a prática docente, para a formação docente, mas não só isso, né? Ela permite um processo de pesquisa, de desenvolvimento de extensão e a melhoria da qualidade de ensino, não só da educação básica, como também de todos os profissionais que são formados pela instituição. Quando a senhora fala dessa prática docente, eu entendo que são os acadêmicos dos cursos de licenciatura que fazem essas atividades no colégio de aplicação, Sim. É isso? Sim, nós atendemos estágios, né? Os estágios preferencialmente são realizados dentro do colégio de aplicação, e é para isso que ele é criado, né? Para que os estágios fossem realizados ali. Nós recebemos os programas de iniciação à docência, né? O PIBID. Além disso, tem projetos que não são só, né, das licenciaturas, mas nós recebemos projetos da administração, né, da medicina. Então, são vários projetos que também são realizados dentro do colégio. Então, o objetivo dele é contribuir com essa formação dentro da universidade. Atendendo, né, os alunos de educação básica. Sim. Atualmente, quantos alunos são atendidos, né, e em que etapas de ensino?
Hoje, atualmente, nós temos 475 alunos, temos desde os anos iniciais, do primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, totalizando 475 alunos, né, que ingressam via sorteio público, porque, inclusive, a normativa do MEC determina que o ingresso nos colégios de aplicação seja feito de forma universalizada, entendendo que universalizada é via sorteio público. Uhum. Antes era quase um vestibular, né? Era uma prova que era realizada, era isso? Isso. E depois passou agora a ser o sorteio. Isso. Anteriormente, o primeiro ano era realizado sorteio, né, de 25 estudantes que ingressavam no primeiro ano, e no sexto ano do ensino fundamental era realizada uma prova, só que não atendia os critérios do MEC, que determinava que todo o processo deve ser realizado via sorteio público. Sorteio público, inclusive, que a Rádio TV Universitária também faz essa divulgação, né? Então, não apenas do momento de inscrição, mas também do sorteio em si, a gente faz essa cobertura do momento de aplicação, justamente para dar transparência a esse processo, né, professora? Não é possível ter um colégio de aplicação sem essa articulação toda que tem dentro da universidade, né? A gente existe enquanto unidade acadêmica porque tem o apoio da TV, das outras unidades acadêmicas e até da gestão da Universidade Federal. Não é possível ter um colégio de forma isolada, e a gente agradece sempre nessa parceria que e a emoção que vocês transmitem no processo de sorteio, né? Que muitas pessoas estão ali esperando, né, um sonho ser realizado, que é de ingressar no colégio de aplicação. Isso. E durante, né, nesses sorteios que a gente faz a transmissão, aqui a gente acaba acompanhando que tem para ampla concorrência e tem para pessoas com deficiência. Como é que funciona essa divisão das vagas, né, que são sorteadas? Então, 10%, nós temos uma cota de 10% para pessoa com deficiência, atendendo à legislação. Mas o sorteio, tanto na ampla concorrência também tem várias pessoas PCDs que também acabam ingressando no colégio. E é uma questão, assim, é uma política de inclusão que nós temos hoje muito forte dentro do colégio, né? Tem muitos desafios na universidade que a gente traça, né? Sempre pensando como fazer esse processo de inclusão. Mas também é um processo que atende uma necessidade social, mas também um benefício social muito grande e um processo de aprendizado, porque a gente aprende ali, na prática, como fazer o processo de inclusão. Então, nós temos o ingresso de vários estudantes, pessoa com deficiência. Hoje, por exemplo, nós temos um pouco mais de 30 alunos TEA. Dentro do espectro autista, Isso. Além de outras deficiências também. Além de outras deficiências também e transtornos, né? Uhum. E aí é algo que a gente está sempre num processo de capacitação, de formação, tanto do corpo docente quanto da equipe de gestão no colégio, para melhorar esse processo de inclusão, pensar nas estratégias possíveis para realizar o processo de inclusão. Que também já é importante, né, para os acadêmicos, né, que estão nesse processo de prática docente também já terem contato, né, com a realidade que vão enfrentar na vida profissional. É verdade, porque desde o planejamento da sala de aula, eles aprendem, né, a realizar os planejamentos, a execução daquele planejamento, a interação com os alunos, a realização de avaliações. Todo o processo é acompanhado por esses estudantes da licenciatura que vão ter uma experiência única, né, de poder ter prática antes de ingressar na carreira docente. Entendi. Professor, e como é que é a estrutura, até física mesmo, do colégio de aplicação atualmente? Atualmente nós estamos com um espaço grande, né? Precisa de melhorias esse espaço, a gente tem uma perspectiva de receber essas melhorias desse espaço ainda esse ano ou talvez o ano que vem, mas hoje a gente tem um espaço que é específico para o ensino médio, né, que antigamente era o antigo centro de educação, que nós éramos vinculados. Desde 2020 nós somos uma unidade autônoma, né, e não somos mais vinculados ao centro de educação, e o espaço que eles ocupavam hoje é o nosso ensino médio,
Fora isso, nós temos um espaço específico para o ensino fundamental anos iniciais e para o ensino fundamental anos finais, né? Então, todos eles têm espaços específicos, né, com horários de intervalos específicos. Nós temos quadra, nós temos uma piscina que é utilizada pelos servidores da universidade também, um complexo esportivo, claro que todos precisam de melhoria, mas são espaços que a gente tem, auditório, né, 19 salas de aula funcionando, né, com todas as turmas, que nós temos 19 turmas, e um grande espaço, inclusive, para realizar projetos, né, a gente até pensar em possibilidade de projetos de plantação e tudo mais, e com as crianças, né, que é uma perspectiva que a gente traça também de realizar esses projetos. Interessante. E, professora, a gente já comentou aqui sobre alguns pontos, né, diferentes, assim, digamos assim, do colégio de aplicação. O que a senhora destaca como um diferencial, de fato, do colégio de aplicação em relação às demais escolas? Eu acredito que o fato de nós sermos universidade federal, já termos um corpo docente, né, que é qualificado, é 40 horas DE, e tem uma perspectiva, né, em sua grande maioria, de estar trabalhando integrado ensino, pesquisa e extensão, e pensando na formação também, isso nos permite ter uma qualidade de ensino melhor. Nós não estamos no colégio, por exemplo, trabalhando só coisas que vai cair no vestibular, que vai cair no Enem, mas o resultado disso é um resultado de um trabalho que é conjunto, né, e que com a perspectiva de sempre transformar os sonhos em realidade, sempre de trazer o melhor que nós temos, de tecnologia, de conhecimento, sempre trazendo para a sala de aula o que nós temos de melhor, desde desenvolvimento científico, quanto de métodos inovadores. E isso nos permite, então, ser um espaço, né, que traz, né, uma qualidade melhor da educação. Perfeito, professora. A voz falhou um pouquinho aqui. Este é o Assunto Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Hoje estamos conversando com a professora Adriana Santos, diretora do Colégio de Aplicação, que está completando 30 anos neste mês de maio de 2025. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece na Universidade Federal de Roraima, é só acessar o nosso portal, ufrr.br. Nós também estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X, no antigo Twitter e no YouTube. Em todas somos @UFRROficial. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Rádio Universitária, a Universidade Federal de Roraima, junto com você. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Hoje estamos falando sobre os 30 anos do Colégio de Aplicação da UFRR com a professora Adriana Santos, que é diretora do CAP. Professora, ao longo de 30 anos, eu acredito que muitas conquistas, né, foram obtidas por alunos e por professores. Gostaria que a senhora comentasse algumas conquistas dessas ao longo desse tempo de atuação do CAP. Nossa, é até difícil selecionar, né? A gente tem só 15 minutos no segundo bloco, tá bom? É até difícil, porque cada vitória individual de cada aluno nosso é muito emocionante, né? Muito, assim, cada um que consegue conquistar uma vaga no vestibular, o seu primeiro emprego, e que volta, vai agradecer. Eu acho que isso, e as premiações que nós temos, que são inúmeras, né, desde participação nas feiras de ciências estadual, desde intercâmbios internacionais que os nossos alunos fazem, né, e aí as medalhas, né,
vai no colégio de aplicação, você vê inúmeras medalhas, né, de participação em eventos esportivos ou jogos escolares. Então, assim, e fora, né, os ranqueamentos no Enem, né, no IDEB, que nós temos nos sobressaído no estado, né, e até na região norte também. Então, são muitas vitórias. Na realidade, é um orgulho muito grande e é difícil até selecionar assim, tantas realizações. Eu acho que poucos locais nos dão assim tantas alegrias como nós temos no colégio de aplicação, de vivenciar, experienciar tantas vitórias. E o corpo técnico também, né? Não apenas os professores, mas também os técnicos administrativos, que também estão sempre se capacitando, participando de cursos, né, de aperfeiçoamento. Sem a participação dos técnicos, da parte da secretaria escolar, e da biblioteca, né? Nós temos bibliotecária, nutricionista, e o corpo técnico que atende ali na secretaria, que eles passam sempre por formação mesmo e são extremamente qualificados. A gente aprende com eles, na realidade. Quem está na gestão aprende com os nossos técnicos, porque eles têm uma experiência imensa e se qualificam ao longo do processo, e então vão passando gestões ali, e eles têm um know-how assim de qualificação muito grande, que a gente acaba aprendendo. Sem eles é impossível fazer a gestão do colégio, sem eles é impossível, inclusive, que nós tenhamos uma qualidade na sala de aula, né? Porque esse processo ele é integrado, né? Ele não é isolado, só docente e aluno, né? Todos que atuam ali são trabalhadores da educação, desde o seu corpo terceirizado, que é necessário também fazer uma qualificação. Então, tudo isso contribui, né, para os nossos ganhos ali coletivos. Professora, a senhora acredita que o fato de o Colégio de Aplicação ser da Universidade Federal de Roraima desperta nos alunos o interesse por fazer uma graduação numa universidade pública? Com certeza. Só o fato ali de ingressar, eles, além de despertar, né, fomenta isso, mas eles têm uma possibilidade de fazer escolhas muito corretas, assim, no sentido de saber o que realmente querem, independente da profissão que vão exercer. Então, o espaço da universidade, ele permite isso, esse acesso, né, singular, particular desses alunos que estão ali. O Colégio de Aplicação fica no campus Paricarana, né? Sim. Então acaba que os alunos participam também, né, dessas atividades que são realizadas dentro do campus. Tem uma movimentação dos alunos ali por dentro do campus para conhecerem outras unidades de ensino que ficam ali no campus? Sim, tem. Às vezes tem projetos, né, específicos mostrando isso, nós já tivemos. Em outros momentos nós temos visitações, né, dos professores que fazem projetos específicos com um centro ou um curso. Então, eles sempre estão rodando os laboratórios e tendo acesso, inclusive, a essa infraestrutura, esse corpo docente, os estudantes, né, da universidade. Então, eles têm uma vivência, uma experiência muito particular ali e criam afetos, inclusive, muitos afetos pela universidade. Pedi permissão do diretor aqui para dizer que as portas da Rádio TV Aniversária também estão abertas para essas visitas, né? Vai que desperta o interesse de algum aluno em virar um comunicador, em virar um apresentador aqui no programa de rádio, no programa de TV, então também estão abertas, nossas portas estão abertas para os alunos, professora. Pode marcar um tour por aqui. Ótimo, já vou trazer meus alunos do 8º ano para conhecer. Perfeito. Professor, então, assim, além dos muros ali, das grades ali do Colégio de Aplicação, também tem outras atividades, né, que são desenvolvidas. Vou citar agora em março desse ano que o Colégio de Aplicação iniciou as atividades de educação de jovens e adultos na comunidade indígena Waimiri-Atuari. Como se deu, como surgiu essa oportunidade e como estão acontecendo as aulas para esse público específico? Então, tem sido uma experiência. Eu vou falar do primeiro projeto, que foi com os Yanomami, né? Nós começamos em agosto, foi o primeiro projeto de ensino. E a partir dessa experiência com os Yanomami, que também permitiu a gente abrir essa possibilidade com os Waimiri-Atuari.
As aulas, elas ocorrem em território. A Universidade Federal é a primeira universidade que está realizando um trabalho em território indígena, ofertando a educação básica como parte do processo de interiorização da Universidade Federal. Então, é uma experiência única do país, pioneira, né, que carrega, além dos afetos, mas uma sensibilidade de entender as questões culturais, né, de levar um trabalho respeitando as características dessas comunidades indígenas, respeitando a sua língua materna, né, fazendo um ensino ali respeitoso e também o fundamental desse processo é que nós é que aprendemos, a universidade é que ganha com isso, porque nós saímos também com um corpo docente qualificado em fazer uma formação intercultural. Então, a Universidade Federal que ganha nesse processo também, é uma troca e uma experiência única. Professor, e a possibilidade de essa oferta da educação de jovens e adultos ser ampliada para outros públicos, para outras comunidades indígenas? Atualmente, nós não temos recursos Calma, e condições. Né? Aí eu preciso dizer isso, porque como gestora, né, a gente sabe que os recursos são escassos, né, e a gente tem que lidar com essa diversidade mesmo. Mas vontade não falta, e a gente tem à disposição, porque é importante para um colégio de aplicação, para uma universidade que está num estado que tem 10 diferentes povos indígenas, né, pensar nessas possibilidades, em como ampliar essa questão intercultural, esse ingresso de indígenas dentro da Universidade Federal. Então, é parte da nossa função social pensar nessa perspectiva, é por isso também que a gestão da universidade, a reitoria, né, trilhou essa proposta, né, de ofertar ali para o Zuaimiri Atruari, em parceria ali com os docentes do Colégio de Aplicação que realizam essas aulas, né. É difícil, é complexo, porque nós ficamos num território 15 dias, né, eles têm 10 horas de aula, mas os estudantes indígenas, eles têm uma gana por conhecimento, eles querem muito, eles valorizam muito, né? Então, assim, a gente tem um retorno que é inigualável, incomparável, né? A felicidade de estar ali naquele espaço e assim, receber um retorno tão grande de valorização com o trabalho que a gente está fazendo. Então, na realidade, é um sonho realizado estar nesse processo, né? A senhora comentou que é uma ação pioneira no Brasil. A senhora acredita que isso vai acabar incentivando outros colégios de aplicação também a pegarem essa ideia aqui do CAP da UFRR e aplicarem também nos seus estados? Eu participo do Conselho dos Diretores dos Colégios de Aplicação, esse projeto já foi apresentado, né, e existe essa possibilidade, mas tudo depende muito das condições em que cada colégio está naquele momento, né, e quão próximo está das comunidades indígenas. Muitas vezes eles estão nos grandes centros urbanos e muito distanciados das comunidades indígenas, né, dos territórios indígenas, porque no nosso caso a gente tem uma proximidade desses territórios, né, a gente tem os territórios já homologados e a gente consegue fazer esse deslocamento ou via aérea, no caso dos Yanomami, ou via terrestre, no caso dos Zuaimiri Atruari. Então é mais fácil, digamos assim, Sim, né? Não é fácil, mas é um pouco mais por causa desse contato. Professora, a senhora já está como diretora do CAP há algum tempo, né? O que a senhora destaca como marco da sua gestão à frente do CAP e o que a senhora prospecta para o futuro ainda como gestora? Olha, assim, eu sou uma docente que amo a educação e defendo a educação, então, assim, eu entrei na gestão não porque eu tinha o objetivo de estar numa gestão, porque eu nunca vislumbrei isso no meu projeto de vida, mas achei como necessidade contribuir nesse momento da vida com a gestão, né? Eu achei que era um momento e tem sido muito bom, porque foi de aprendizado. Eu acredito que tanto nas questões de pensar nessa infraestrutura, até
por exemplo, esse deslocamento do ensino médio para essa parte do SEDUC desde o início, né? Eu peguei a gestão, a gente que fez esse deslocamento, esses projetos de ensino vinculados às questões étnico-raciais, que é algo que eu trabalho há mais de 20 anos, desde a minha graduação, e também outras questões, até mesmo nós recebemos agora os computadores para trabalhar a questão em sala de aula, né, trabalhar com os nossos estudantes a iniciação a essa tecnologia, né, mais direcionada, e vários outros projetos de extensão que têm a ver com essa questão intercultural. Eu acho que a gente também trabalhou durante esse período num processo muito grande de formação para a inclusão, para perceber não só a inclusão dos PCDs, né, mas também nessa inclusão que é muito maior, que é social, né? Porque o nosso estudante ele vem de várias áreas realidades sociais. Então, nós temos estudantes que vai ter como única refeição a merenda escolar. Então, nós fortalecemos isso, né, trazendo uma merenda escolar realmente nutritiva, né, e que desse conta não só de uma educação alimentar, mas também trouxesse essa possibilidade desse acesso para nossos estudantes. Então, assim, são várias coisas que a gente fez nesse período, é difícil até destacar uma, assim, específico, mas eu acho que tudo isso tem a ver com aquilo que a gente defende, que é a educação pública, gratuita, né? Um ensino de excelência dentro da universidade. Inclusive, é importante destacar, né, que o Colégio de Aplicação é uma unidade de ensino pública, gratuita, né? Não se paga nada para estudar no Colégio de Aplicação, né, professora? É totalmente gratuito, né? Às vezes os pais até se chocam, né? Eu recebi um pai no 6º ano, a filha estava ingressando no 6º ano esse ano, ele perguntou, eu tenho que pagar alguma coisa, eu tenho que trazer material? Eu disse, não, aqui é tudo gratuito, não tem que pagar nada, né? Se quiser pagar a associação, porque também ajuda, né? A Associação de Pais e Mestres nos dá um apoio, né? À medida que a gente necessita de uma xerox nos nossos materiais, mas não é algo obrigatório, né? A gente agradece, mas não é algo obrigatório, como uma escola particular tem a exigência do pagamento mensal, né? Perfeito. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vou deixar aqui o espaço aberto para as suas considerações e gostaria também que a senhora comentasse, já que, aproveitando esse finalzinho, que os pais, os responsáveis, né, por crianças, por adolescentes que têm esse interesse em ingressar no CAP, onde que eles podem procurar as informações, onde que eles podem ficar atentos quando o edital sair, quando for ter o sorteio, como é que funciona? Então, os nossos editais eles são abertos, né, lançados na página da Universidade Federal, né, e há uma ampla divulgação desse edital. Inclusive, o ano passado nós tivemos o recorde de inscrição, né, de inscrições. E agora, anualmente, a perspectiva é não só abrir a vaga para do 1º e do 6º ano, com o ingresso de uma turma de 25 alunos, mas também para todas as séries ter um cadastro de reserva, e à medida que há transferências de estudantes para outras escolas, nós podermos chamar mais estudantes e ocupar aquela vaga, né, contribuindo aí também com os sonhos das pessoas que têm esse desejo, né, de estudar no colégio. Nós não somos uma escola perfeita, mas o nosso trabalho é tentar trazer o melhor de nós para a sociedade, né? Perfeito, professora, mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do programa O Assunto é Gestão, produzido pela equipe da Rádio e TV Universitária. Até o nosso próximo encontro. Tchau!